Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a consistência, né? Uma verificação de consistência que vocês devem fazer entre todos os diagramas, né? Todos os artefatos que você fez na sua atividade de análise, né? Durante esse projeto prático que nós estamos fazendo em várias etapas, vocês criaram diagramas de caso de uso, descreveram esses diagramas, depois fizeram o diagrama de classe para esse caso de uso. No diagrama de classe, você colocou algumas descrições, né? Você fez um dicionário desse diagrama. E aí depois fizemos a modelagem comportamental utilizando o diagrama de estados e o diagrama de atividades. Mas notem que todos esses artefatos são visões diferentes sobre um mesmo produto, que é o sistema que vocês estão concebendo. Então, tende a haver uma consistência entre esses diagramas, entre esses artefatos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, ok? Então, note que entre cada duas caixinhas dessa, a gente tem essa setinha para indicar o que vocês devem olhar, que vocês devem verificar, né, para garantir que a visão geral do sistema de vocês está correta. Então, primeiro, a H1 é o que a consistência entre o diagrama de caso de uso e a descrição. A H2 entre a descrição do caso de uso e o diagrama de classe, por aí vai. Esse material está na apostila, né? Essa aqui é a apostila do professor Ricardo Falbo, lá da UFES, né? Que a gente está usando, né? Então, lá, tudo que eu falo aqui, na verdade, o que eu estou exibindo aqui é a apostila, né? Então, só estou explicando o que está na apostila. Então, a qualquer momento, vocês podem pegar a apostila para fazer, né, esse passo a passo que eu estou explicando aqui. Vocês pegam a apostila e vai seguindo, vai fazer um checklist, né, com o texto da apostila. Está lá na página 163 da apostila, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a validação que você tem que fazer de consistência entre o diagrama de caso de uso e as descrições. Isso aqui a gente andou falando, né, só para documentar. Então, primeira coisa, todo caso de uso identificado no diagrama tem que ter uma descrição. Então, isso aqui eu já falei com todos os grupos nas reuniões que nós fizemos. Se você tem uma elipsezinha lá no diagrama de caso de uso falando que existe um caso de uso cadastrar cliente, tem que haver uma descrição. Um caso de uso cadastrar cliente lá nas descrições. Beleza? E os nomes dos casos de uso têm que ser iguais entre o diagrama e a descrição, porque senão como que eu vou saber que aquela descrição refere-se àquele caso de uso, ok? Um outro ponto é que a descrição do caso de uso deve fazer menção ao ator envolvido no caso de uso. Essa é outra prática que eu falei, ressaltei com todos os grupos nas nossas reuniões, né? Se você tem lá que o caso de uso que o ator que utiliza o caso de uso cadastrar cliente é o atendente, por exemplo, então na descrição coloque, olha, o atendente vai informar o atendente vai fazer tal coisa e não simplesmente a usuário vai fazer tal coisa, beleza? Então faça sempre uma menção a qual é o ator que está fazendo aquilo. Lembrando que este ator tem que ter o mesmo nome do ator que está lá no diagrama do caso de uso, né? Por fim, ah, quando você tem no diagrama de caso de uso falando que, por exemplo, um caso de uso inclui outro. O caso típico era aquela o cara vai registrar a venda, o cliente ainda não está cadastrado, então ele pode incluir o caso de uso e cadastrar cliente, né? Ele pode, incluir o fluxo de criar cliente do caso de uso e cadastrar cliente. Então, se isso estiver no diagrama, na sua descrição de caso de uso, você tem que explicitamente apontar que naquele ponto ali do caso de uso, o outro caso de uso pode ser executado para cadastrar o cliente, né? Essa é outra observação que a gente fez aí durante as revisões dos trabalhos, beleza? Então, com isso, observando essas coisas, o seu diagrama de caso de uso vai estar consistente com as descrições, ok? Mas das descrições a gente derivou o diagrama de classe. Como? O que eu tenho que verificar? Primeira coisa que a gente tem que ver é que o diagrama, o que está descrito ali no diagrama de classe, ou seja, as classes, as associações, os atributos que estão ali, eles têm que ser necessários e suficientes para realizar cada fluxo de caso de uso. O que eu quero dizer com necessário e suficiente?
Suponha que você tenha lá uma classe que ela não é necessária para nenhum caso de uso. Então, essa classe, reveja essa classe, porque provavelmente ela não é necessária, né? Se você tem uma classe que nenhum caso de uso se refere a ela, ora, tudo que o sistema faz tem que estar descrito nos casos de uso. Então, ela não é necessária para o sistema, né? Você tem um atributo numa classe que nenhum caso de uso utiliza aquele atributo, então reveja esse atributo. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que devem ser necessários. E devem ser suficientes. O que é isso? Desculpa, é nesse sentido que eu quero dizer. Sim. Então vamos lá, desculpem. Tem que ser necessário, ou seja, tem que ser utilizado em algum. E devem ser suficientes. O que eu quero dizer com suficientes? Suponha que na sua descrição do caso de uso cadastrar cliente esteja lá, o usuário vai me informar o nome, o telefone e o e-mail do cliente. E aí na sua classe não tem o atributo e-mail. Então os atributos que tem ali não são suficientes, ok? Então você tem que verificar, o que eu quero dizer com necessário e suficiente, você tem que verificar se, primeiro, tudo que está no seu diagrama de classe faz referência a algo que é falado em algum caso de uso. E por outro lado, tudo que é falado no caso de uso, você consegue refletir nos dados registrados no seu diagrama de classe. Então, você tem que fazer essa validação para garantir, então, que o seu diagrama de classe te dá suporte suficiente para implementar tudo que está no caso de uso e que não traga informações além do que estão lá, porque se você traz uma informação no diagrama de classe que nenhum caso de uso alimenta, aquela informação não vai ter utilidade nenhuma, né, no seu sistema. Ok? Então, aqui a B é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando uma descrição de caso de uso fizer menção a dados de uma classe, então a descrição deve ser consistente com os atributos e vice-versa, né? Então, aqui a gente estava falando de uma visão mais ampla. Agora aqui a gente já está entrando no detalhe mesmo. Se você, no caso de uso, está falando, vou informar tal coisa da classe, então os atributos têm que estar casados com isso, né? E por fim, para manter uma rastreabilidade entre o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe, a gente tem aquela seçãozinha lá em cada caso de uso falando quais são as classes envolvidas, classes relacionadas àquele caso de uso. Então, é fundamental que se preencha aquela seção, né, lá do diagrama de caso de uso, para que dali você saiba quais são as classes envolvidas e isso vai facilitar a manutenção depois, né? Porque eu preciso fazer uma alteração no caso de uso. Opa, quais são as classes que podem ser impactadas? São aquelas ali. Então você consegue rastrear mais facilmente, né, essas coisas, ok? Beleza, então nós já falamos aqui de como fazer ficar consistente o diagrama com a descrição do caso de uso, a descrição do caso de uso com o diagrama de classe. No diagrama de classe, a gente falou em criar um dicionário de projeto. Esse dicionário de projeto foi até flexível com vocês, não exigi que tivesse, mas exigi que vocês colocassem, né, depois do diagrama de classes, algumas descrições que fossem fundamentais. Então, assim, por exemplo, eu tenho lá a classe cliente um atributo nome. Precisa colocar aqui para guardar o nome do cliente? Não, porque ficou bem óbvio. Mas suponha que eu tenha lá pedido e pedido tem um atributo estado. Então faz um comentáriozinho lá quais são os possíveis estados, né, de uma classe pedido e tal. Além do mais, além disso, eu solicitei que vocês descrevessem também as restrições de integridade, né, que você não consegue capturar só com o diagrama de classe. Então, para verificar essa consistência, você tem que verificar se as classes estão descritas, né? Os atributos também, e aqui eu só pedi o que não fosse trivial, e essas restrições de integridade, ok? Beleza. Feito então o dicionário de projeto, a gente partiu para fazer o diagrama de estados. Então, uma outra verificação seria essa consistência entre o diagrama de classe e o diagrama de estados. O que a gente falou do diagrama de estado? O diagrama de estado ele é feito para uma classe, né? Então, a primeira verificação que você tem que fazer eu fiz o diagrama de estado da classe pedido. Existe a classe pedido no meu diagrama de classe? Porque se não existe, não faz sentido nenhum você falar no diagrama
de estado da classe pedido, sendo que a classe pedido nem existe. Então é bem trivial, né, essa verificação. E a outra verificação que você tem que fazer é se a classe correspondente ao diagrama de classe contém atributos, associações e operações que sejam capazes de indicar os estados, né, pelos quais a classe passou. A gente até chegou a fazer num exercício essa verificação, quando a gente falava do pedido, né, do e-commerce. Então, por exemplo, o pedido, enquanto ele não tem pagamento, ele fica lá pendente de pagamento. Aí teve um pagamento registrado, ele fica pendente de envio. Aí registrou o envio, né, o código de rastreio e tal, ele fica pendente de entrega. Quando chega o registro de que foi entregue, ele fica finalizado. Então, o que, que você tem que fazer? Beleza, a gente fez o diagrama de estado, mapeando essa transição de estado. No diagrama de classe, a gente tem que verificar se as informações que estão ali permitem a gente saber quando está no estado ou no outro. Ah, isso quer dizer que ele precisa ter um atributo estado lá? Não, não necessariamente. Neste caso, por exemplo, a gente pode verificar, o pedido tem algum pagamento, vamos supor que a gente tem uma classe pedido, uma classe pagamento e uma associação entre elas. Então, o pedido tem 0 ou 1 pagamento, por exemplo. Então, enquanto o pedido estiver com 0 pagamento, é porque não houve pagamento. Então, ele ainda está no estado de pendente de pagamento. Ah, não, o pedido já está associado ao pagamento. Ah, então ele está no estado de pendente de envio. Ah, mas ele tem aqui um atributo, por exemplo, código de rastreio. Enquanto esse código de rastreio estiver vazio, é sinal que ele não foi enviado ainda. Quando ele for registrado o envio, o código de rastreio vai ser preenchido. Ah, então beleza. Então o pedido que tem pagamento e não tem código de rastreio, ele está no estado de pendente de envio. Quando ele tem os dois, ele está no estado enviado e por aí vai. Então, neste passo aqui, você tem que verificar se o seu diagrama de classe, as informações que você tem no diagrama de classe, permite que você compute, né, o estado do objeto de acordo com o diagrama de estados que você fez para aquela classe. Okay? A próxima consistência que a gente faz aqui é entre o diagrama de estado e a descrição do caso de uso. Né? Então, que restrição é essa? As transições, né, entre estados que tem no diagrama de estados, isso foi uma coisa que a gente falou também com vocês quando nós falamos sobre diagramas de estados, né? Essa transição entre estados, ela deve ser sempre correspondente a um fluxo ou mesmo a um caso de uso. Então, por exemplo, a gente está falando aqui do exemplo do pedido lá do e-commerce. A gente está falando que quando o pedido ele é criado pendente de pagamento, ok? E aí, quando um pagamento é registrado, ele fica pendente de envio. Então, essa transição entre pendente de pagamento e pendente de envio é feita por uma ação de registrar pagamento. Essa ação registrar pagamento, ela obrigatoriamente deve ser ou um caso de uso do seu sistema, ou um fluxo de eventos dentro de um caso de uso do seu sistema. Então, essa é outra verificação que você tem que fazer para conseguir manter essa consistência entre o que você descreveu no caso de uso e seu diagrama de estado. Né? E uma outra questão é que na descrição, né, do caso de uso, você tem que ter uma menção explícita dessa transição de estado. Então, por exemplo, nós falamos aqui do efetuar pagamento. Né? Quando o pagamento é registrado, o pedido sai do estado de pendente de pagamento para o estado de pendente de envio. Então, essa ação de registrar pagamento é um caso de uso ou um fluxo de algum caso de uso. E neste fluxo, você tem que explicitamente dizer que o pedido terá seu estado alterado para tal estado. Né? Então, como ficaria a descrição do registrar pagamento? O usuário vai registrar a forma de pagamento, enfim, como que o pagamento foi feito, qual o valor pago, tal, tal, tal. Os dados serão validados. Sendo válidos, o pedido passará para o estado de pendente de envio. Beleza? Então, são essas as duas verificações que você tem que fazer para garantir a consistência entre o seu diagrama de estado e a descrição do caso de uso. O primeiro é que
cada transição do seu diagrama de estado tem que corresponder a um caso de uso ou a um fluxo de caso de uso. E segundo, esse fluxo de caso de uso essa, ou esse caso de uso, né, seja o caso de uso completo ou o fluxo de caso de uso, que está sendo representado por essa transição, tem que explicitamente falar que houve essa mudança de estado no objeto, ok? Feita essa validação, então, né, de consistência, a gente vai partir para a consistência do diagrama de atividades. E aí a primeira consistência do diagrama de atividades que nós vamos verificar é quanto à descrição do caso de uso. Lembrando que a gente está usando o diagrama de atividades aqui para descrever a execução do caso de uso. Né? E é claro, a gente não vai fazer para todos os casos de uso, só para casos de uso que tem uma certa complexidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso, é que o diagrama de atividade deve mostrar as atividades no contexto do fluxo de evento descrito no caso de uso. Então, até o exemplo que nós fizemos, né, na aula de diagrama de atividades era a descrição de um caso de uso, e aí o tempo todo a gente ressaltava o quê? O que está descrito lá é o que tem que estar representado no diagrama. Então, lá fala que a primeira atividade é informar os dados, então você vai ter uma atividade informar dados. Aí fala que os dados são validados. Se os dados forem válidos, vai ser feita tal coisa. Se não, aí você vai para os cursos alternativos, né? Ou seja, os cursos de exceção ou os cursos variantes, e vai mostrar esses cursos. Então, essas atividades demonstradas no diagrama de atividade tem que ser exatamente o que está descrito no caso de uso, afinal de contas, a gente está usando o diagrama de atividades para isso, né? Para ilustrar a descrição no caso de uso. Ok? Então, essa sequência do diagrama de atividade, né, tem que estar consistente com a sequência de passos que foi descrito lá no caso de uso correspondente àquele diagrama. Ok? Beleza, verificou, está lá certinho, né, está consistente. Eu vou verificar a consistência entre o diagrama de atividades e o diagrama de classe. Mas o que tem de consistência entre o diagrama de atividades e diagrama de classe? Isso aqui vai ser só para o diagrama de atividades em que você tem objetos, né, que aparecem no diagrama de atividades, né? Como, por exemplo, no exemplo que nós fizemos, aparecia um objeto lá que era criado, que era o novo cliente. Então, todos os objetos do diagrama de atividades, você tem que indicar de qual classe ele pertence. E essa classe tem que ser uma classe que já esteja lá no seu diagrama de classe. No exemplo que eu fiz de diagrama de atividade, inclusive, a gente não tinha, né, naquele arquivo um diagrama de classe criado, então eu tive que criar a classe naquele momento, mas eu até ressaltei isso, olha, quando você já tiver, na verdade, você tem que selecionar aqui de qual classe. Com isso você mantém essa consistência, olha. Estou falando aqui que é criado um objeto, ou que é mudado o estado de um objeto dessa classe, e essa classe existe lá no diagrama de classe. Né? Uma outra coisa que a gente tem que olhar é que algumas atividades podem indicar a necessidade de operação em uma classe. Né? Então, por exemplo, suponha que você tenha feito você tenha optado por não ter o atributo estado lá na classe pedido, né? O pedido, esse exemplo que a gente está usando sempre, né? Dos estados de um pedido de e-commerce. E aí você optou por não ter o atributo estado na classe pedido. Você vai computar o estado olhando os outros atributos. Então, por exemplo, tem lá os dados do pagamento? Opa, se tem, então ele não está pendente de pagamento. Mas se não tem, opa, então ele está pendente de pagamento. Aí beleza, mas se tem, eu vou olhar os dados da entrega. Tem dado de entrega? Se não tem, ele está pendente de entrega. E assim vai. Então, se foi essa opção que você fez, você tem que ter um método nessa classe para computar o estado atual do objeto. Então, se no diagrama de atividade você coloca alguma coisa do tipo, ó, vai ser verificado o estado do objeto. Se o estado for tal, faz tal coisa. Se for tal, isso significa que você precisa de computar esse estado e você precisa então ter esse método lá. Então, essa análise pode indicar a necessidade de uma operação, ou seja, de um método nos objetos que são manipulados por uma determinada atividade, do diagrama de atividade, ok? Aí, beleza, você verificou essas consistências entre o seu diagrama de atividade e diagrama de classe, a gente vai para o último consistência, que são a consistência entre os dois diagramas de modelagem dinâmica que nós vimos, que é o diagrama de atividades e o de estado.
E qual consistência é essa? O que eu tenho que verificar aqui? Simplesmente quando no diagrama de atividade você indicar o estado de algum objeto. Por exemplo, o diagrama de atividades que nós utilizamos como exemplo na aula, né, de diagrama de atividades, que era o de criar cliente e tal, a gente colocava lá explicitamente que o cliente era criado no estado ativo. Ora, se o cliente é criado no estado ativo, aí o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar, primeiro, existe diagrama de estado para a classe cliente? Se não existir, beleza, morre aí a verificação. Mas se existir, eu tenho que olhar lá no diagrama de estados da classe cliente se existe esse estado ativo. Se existir, ótimo, beleza, né? E outra é, esse meu diagrama de atividade está falando da criação do objeto, tá? Então tem que garantir que no diagrama de estados esse estado de ativo seja o estado inicial, né? Porque é o estado em que o objeto é criado, ok? Mas note que antes disso a gente já fez também a validação com o diagrama de classe, né? Que era para garantir, garantir que aquela classe cliente existe, né? Então, aquele diagrama de estados está sendo feito para uma classe que existe. No diagrama de atividades, eu estou falando de um objeto que é de uma classe que já existe. E aí, se no diagrama de atividades eu falo do estado do objeto, então eu vou falar de um estado que existe para aquele objeto daquela classe que também existe. Então, com isso, verificando ah, esses 8 passos aqui, a gente consegue garantir uma consistência entre todos os artefatos que nós criamos. E essa é a última atividade que vocês têm que fazer aí no trabalho de vocês. Fazer essas verificações para ver se de fato o trabalho está consistente. Né? Todos os artefatos que você fez estão consistentes. Isso é importante mais uma vez. Por que isso é importante? Porque são visões diferentes que nós estamos tendo do mesmo sistema. Então, essas visões diferentes têm que estar consistentes entre si, ok? Então é isso, pessoal. Agora é partir para fazer essa verificação final com o trabalho, né, prático de vocês e os últimos acertos aí. Bom trabalho para todos e qualquer dúvida, não hesitem em me procurar.